Ei, conselheiro, conselheira tutelar e outros autores do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Entrei aqui de surpresa também no Instagram para deixar um recado todo especial. Eu não poderia, já fiz vários posts. Se você ir aí no meu Instagram, você vai ver que eu postei hoje várias artes que trazem referência ao dia de hoje. Hoje nós estamos completando 30 anos. 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Dia 13 de julho de 1990, a Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente foi publicada. E isso traz muita alegria para nós que somos defensores de direitos humanos de crianças e adolescentes. Eu fico muito feliz, porque no Brasil, apesar de toda dificuldade, apesar de tanta desinformação, nós temos hoje uma lei de vanguarda. Nós temos uma lei que ela pode servir de exemplo para grande parte do mundo. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de referência. É uma lei em que podemos observar em muitos países tidos como países ricos, países mais desenvolvidos que o próprio Brasil, não tem uma lei como a nossa. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que precisa ser celebrada. É uma lei que precisa ser lembrada no dia de hoje, em que tivemos o esforço de muitas pessoas. Como Marcelo Nascimento diz, é uma história que foi escrita por várias mãos. Não foi apenas uma pessoa, não foram os deputados, não foi simplesmente aquela equipe que foi escolhida para redigir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não. Houve suor, houve sangue, houve luta, houve esforço. Alguém se esforçou para que hoje você, conselheiro tutelar, você, outro ator aí no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, tivesse nas mãos este estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje, ele só é essa realidade porque pessoas lutaram para isso. Porque crianças lutaram, adolescentes lutaram. Várias outras pessoas lutaram para que hoje tivéssemos à mão essa lei, que é uma lei linda, que é uma lei maravilhosa no que tange à defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes. E a criança e adolescente, no passado, era tida simplesmente como um alguém que era desprovido de direito. E o Código de Menor, que antecedeu o próprio Estatuto, ele colocava a criança ou adolescente como alguém que estava em situação irregular na maioria das vezes. Principalmente se a família daquela criança e daquele adolescente não tivesse recursos financeiros. E aqueles que precisavam da proteção do Estado, eles eram penalizados. Eles eram, de uma maneira, massacrados. Eles eram oprimidos e não eram vistos como sujeito de direito. E sim que eles estavam em situação irregular. Mas o Estatuto da Criança e Adolescente, ele veio justamente para quebrar todo esse paradigma. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele veio para colocar a criança e o adolescente no lugar aonde sempre deveria estar. Criança é criança, adolescente é adolescente. E criança precisa ser tratada como criança, adolescente precisa ser tratado como adolescente. E agora mudou. A doutrina agora não é mais da situação irregular. O Código de Menores era algo tão bizarro que protegia
a sociedade e o estado da criança e do adolescente. Havia uma inversão de valores. Mas, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para quebrar todo esse paradigma, ele veio para ser um baluarte, ele veio para ser um estandarte no que tange os direitos infantos juvenis. Ele agora diz que a proteção à criança e ao adolescente deve ser integral. A integralidade dos direitos infantos juvenis. E isso é lindo. A garantia agora não é proteger o Estado, não é proteger a sociedade da criança e do adolescente. Não! Agora é garantir direitos. Agora é dar direitos. Agora é garantir com prioridade absoluta. Primazia de receber proteção e socorro sob quaisquer circunstâncias. E, infelizmente, isso tem que aflorar do papel, isso tem que sair do papel. Não podemos apenas ter uma lei linda. Mais lindo ainda tem que ser a aplicabilidade desta lei. O Estatuto diz que a prioridade absoluta é a precedência também do atendimento de serviços públicos e de relevância pública. Isso tem que sair do papel. Isso tem que se cumprir na vida de crianças e adolescentes em todos os cantos do Brasil. Do Época Juí, precisamos ser um baluarte e dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que precisa ser valorizada, é uma lei que precisa ser respeitada. E essa primazia, ela também compreende preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Temos que acordar, temos que dar um chacoalhão nos nossos governantes, nos nossos políticos. Cadê a preferência na formulação, na execução das políticas sociais públicas? Criança e adolescente precisa ser visto como prioridade absoluta. E é um ponto também, eu estou aqui parafraseando, o artigo 4º, o parágrafo único. E aqui, olha só, a linha C, o que diz? Preferência na formulação e na execução das políticas públicas sociais, essa é a C. E a D diz o seguinte: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Precisamos declarar que essa lei, ela precisa sair do papel. Essa lei, ela tem que sair das páginas do Estatuto da Criança e do Adolescente. E precisa atingir a vida de crianças, adolescentes e, por que não, também da juventude. Porque temos também uma lei também intitulada Estatuto da Juventude, que pouco se fala. Ninguém se fala do Estatuto da Juventude também, porque pouco interessa. São pessoas que não produzem tanto para a sociedade. Então, precisamos cuidar da nossa criança hoje. A nossa criança não é o futuro, o nosso adolescente não é o futuro do Brasil. Eles são o presente. Precisamos, como conselheiros tutelares, como professores, como assistentes sociais, como conselheiros de direitos, como alguém que ama a causa da infância e da juventude, ser essa voz, que não venhamos a nos calar, que venhamos a levantar a bandeira do Estatuto da Criança e do Adolescente, que possamos reivindicar o respeito. A palavra mais apropriada para esse tempo é respeito. Não podemos admitir mais ninguém desrespeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas as vezes que alguém desrespeita o Estatuto da Criança e do Adolescente, estão desrespeitando os nossos filhos, estão desrespeitando a nossa família, estão desrespeitando as nossas crianças, estão desrespeitando aquilo que temos de mais sagrado, que é a nossa família. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: deixai vir as minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus.
O próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele diz que tem que ter primazia para criança e adolescente. Então chega de discriminação em relação ao ECA. 30 anos de discriminação ao ECA, 30 anos de preconceito. Hoje eu exijo respeito. Hoje eu estou aqui como um baluarte, como uma bandeira estendida e dizendo para todo mundo: respeitem. Governantes, respeitem o Estatuto da Criança e Adolescente. Sociedade, respeitem o Estatuto da Criança e Adolescente. Órgãos de serviços, respeitem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Respeite as nossas crianças. Respeite os nossos adolescentes. Respeitem os nossos conselheiros tutelares, que são guerreiros, que estão aí, na maioria, desprovidos de recursos. Estão alojados em um canto qualquer, estão jogados em uma sede, caindo aos pedaços. Existe conselho tutelar aí que parece que o teto vai cair na cabeça do conselheiro, ganhando um salário mínimo, muitas vezes um salário mínimo, um salário de fome, onde não dá para ter uma vida digna ganhando um salário mínimo, gente. Como que o conselho tutelar é um órgão relevante para a sociedade se ele não é valorizado? O poder público precisa rever isso com urgência, a começar pelo município, pelo estado e pela União. Precisamos respeitar os conselheiros tutelares. Precisamos respeitar os conselhos de direito. Precisamos respeitar todos aqueles que fazem parte do sistema de garantia de crianças e adolescentes. E, acima de tudo, respeitar a nossa lei máxima. Respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que acima dele só está a Constituição no que tange aos direitos da criança e do adolescente. Portanto, vamos levantar essa bandeira. Compartilhe esse vídeo. Que você possa ser esse baluarte juntamente comigo. É dia de festejar, é dia de comemorar 30 anos. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz porque o Estatuto chegou. 30 anos. E graças a Deus ele não chegou mutilado. Que muitas leis correm o risco no decorrer do tempo de chegar mutilada. Com tantas alterações. Mas o Estatuto está aí. Está aí. E ele é para ser cumprido. Como eu disse, precisamos tirar a lei do papel. O Estatuto é muito lindo, é muito bonito. É uma leitura até mesmo emocionante. Se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, se você ama criança e adolescente, você começar a ler o Estatuto da Criança e Adolescente com os olhos bons, você vai se emocionar. Alguém colocou aqui 30 anos de história. 30 anos de luta, de história linda. Então, precisamos valorizar. Você pode até não aceitar, você pode até não concordar com tudo que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas uma coisa, nós, defensores de crianças e adolescentes, nós, defensores de direitos de criança e adolescente, defensores do cumprimento do direito de crianças e adolescentes, exigimos respeito. Respeite o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei que tem 3 décadas. 3 décadas sendo desrespeitada, marginalizada, e não podemos aceitar mais isso. Parabéns, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parabéns, crianças. Parabéns, adolescentes. Parabéns, você, conselheiro tutelar, você, conselheiro de direito. Parabéns para você que, de alguma maneira, atua no sistema de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês que me acompanharam aqui ao vivo e aqueles que também irão acompanhar essa live. Um forte abraço, Deus abençoe e um viva ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 30 anos, parabéns!